Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma roda de insight do Psisono. Bom, alguns vídeos atrás a Laura começou a falar sobre insônia, então agora estamos fazendo uma série sobre insônia. No primeiro vídeo ela falou sobre diagnóstico de insônia, no segundo sobre o condicionamento ligado à insônia, e agora a gente prometeu para vocês falar sobre distúrbios de ritmos e fenômenos, distúrbios de ritmos Sim. e fenômenos que se confundem com a insônia. E os tipos de insônia. Os tipos de insônia. Então, os tipos de insônia e fenômenos que parecem insônia, mas não são, ou que podem levar à insônia. Exatamente, isso é uma coisa muito importante, porque a gente já vinha falando de condicionamento, e aí tem alguns padrões de sono, Lígia, por exemplo, pessoas que eu comecei a falar pra você do distúrbio de ritmo, né? Trabalhador por turno hoje pode levar a uma síndrome que é considerado um distúrbio de ritmo, né? De ritmo circadiano. A gente diz o sono, o padrão de sono é um ritmo circadiano. Ele dura 24 horas. Ele gira em torno de um dia, de 24 horas. O padrão de sono? O ciclo vigília-sono é um sim. ritmo circadiano, que gira em torno de 24 Que a gente horas. até associa sol e lua. Exatamente. Sim, isso, gira Tá um certo. ciclo vigília-sono. Aí, o que acontece? Se você começa a inverter o dia pela noite, por questões de trabalho até, você começa a trabalhar à noite, é muito difícil depois, se você trabalha um tempo, você se habitua, voltar. Você se condiciona a um padrão de sono mais tarde, voltar para um padrão mais diurno é difícil, né? E aí, um distúrbio de ritmo pode se confundir com insônia. Então, depois você fica com uma dificuldade para iniciar o sono, que você acha, eu tô com insônia. Mas não, pode ser um resquício de um condicionamento de um outro momento. Digamos que seja uma readaptação ao novo contexto. Isso. Ok. Que é uma outra pergunta que a gente recebeu até de mães, né, Lígia? A gente vai entrar num outro momento em sono de bebês. Isso, E legal. da relação do sono mãe-bebê. Mas isso acontece com as mães com bebezinhos também, Porque né? elas acabam não dormindo se à noite. condicionam a um padrão aí que é difícil depois retornar. Mas o distúrbio de ritmo, então, tem dois distúrbios de ritmo. Qual que é a sua preferência, Lígia? Você é uma pessoa mais diurna ou noturna? Ai, meu Deus. Pra produtividade? Pra vida. Pra vida. Eu gosto de acordar de manhã, eu fico acesa de manhã, eu acho que sou uma pessoa que fica de dia. De dia. Isso, do dia. ativa. A gente tem aquelas pessoas mais corujonas, ou Não, pessoas mais vespertinas, que gostam mais de ir dormir mais tarde, que produzem mais tarde. Isso é um distúrbio de ritmo que a gente chama um avanço de fase. Tá. Então, a gente já falou em alguns vídeos sobre os ritmos, né? Porque a gente tem hormônios que são liberados, que tem um padrão ao longo do dia, a temperatura corporal varia ao longo do dia, e esses ritmos todos estão sincronizados com o ritmo ciclo vigília-sono. Perfeito. Tá? Então, quem tem um atraso da fase começa a produzir a melatonina, que é o hormônio que induz o sono, um pouquinho mais tarde. Então, essa pessoa vai ter um sono um pouco mais tarde. É o meu caso, tá, Lígia? Então, eu tô falando pra vocês porque eu passei muito tempo achando que eu tinha insônia, porque eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Mas a minha dificuldade de iniciar o sono está associada a um atraso de fase, a um distúrbio do ritmo. Certo. Né? Então, eu tenho uma vespertinidade. Meu pico de produção, de atenção, é das 10 da noite à meia-noite. Então, minha melatonina começa a ser produzida um pouco mais tarde. Tá. Tem pessoas, por outro lado, que tem um avanço de fase, que a gente diz, são pessoas extremamente matutinas, vão dormir bem mais cedo, querem dormir 7, 8 horas da noite e acordam 4 horas da manhã, já estão prontas para acordar. Então, é importante que não se confunda, a gente estava falando, o diagnóstico diferencial, quando que tem sintomas que parecem que são insônia, Isso é o mais importante. mas na verdade podem não ser, pode ser um distúrbio de ritmo, entendeu? Então, a gente tem aí avanço de fase, associado a uma vespertinidade, e atraso de fase associado a uma matutinidade. Eles se confundam, é o contrário, na verdade. Avanço e atraso de fase. Sim. Outra coisa é o trabalhador por turno. Né? Tem pessoas que começam a trabalhar à noite e desenvolvem crises. Né? Porque tem coisa, você começar de repente mudar o seu ritmo, hoje a gente sabe que tem consequências muito drásticas para o corpo. A gente ficar exposto, por exemplo, à luz, sai um trabalho recente mostrando, na verdade de alguns 4 anos atrás, mostrando que bebês, por exemplo, na UTI,
que estão na UTI, quando eles são vendados, os olhos são vendados, eles em média vão embora, eles saem da UTI neonatal em média 15 dias mais cedo. Você vê a importância da luz para a sincronização dos ritmos biológicos e para a liberação de hormônios e tudo isso. Então é muito importante. E ao mesmo tempo que a gente fica muito com a luz, e esse é o fenômeno que a gente já vinha falando da tela do celular, a gente não dá o tempo, o período de escuro que o corpo precisa, pode ter consequências sérias para o organismo. Entendeu? Aí a gente vai observar crises. Teve até uma pessoa que mandou pergunta que falou: meu cabelo começou a cair, eu fiquei muito irritada. Isso realmente pode acontecer, entendeu? O distúrbio do ritmo circadiano pode levar a consequências drásticas. Então, distúrbio de ritmo circadiano é diferente de insônia, né? Essa que é a maior contribuição desse vídeo para vocês. Nós vamos aqui, estamos finalizando, Laura vai ficar devendo falar sobre tipos de insônia. E mande suas perguntas, seus questionamentos. Ainda não entendeu o que é insônia? Vê lá a parte 1, faz a sua pergunta, que estamos aqui, né, Laura? Estamos aqui, é isso aí. Obrigada. Um desafio que nos movimenta. Obrigada.